Olá, amigos. Olá, amigas. Estamos iniciando a atividade. Hoje é quarta-feira, 22 de outubro do ano de 2025. No calendário, o dia 22 é o dia que corresponde à homenagem que se faz aos paraquedistas, né? É o dia do paraquedista. Então, vamos comemorar o dia do paraquedista. Na bancada hoje está aqui com o Afonso Praça Batista. Afonso, obrigado pela tua presença uma vez mais, né? Fazia hora que a gente prazer enorme estar compartilhava aqui. aqui. É um prazer enorme estar aqui e voltar. Fazia tempo que não podia ver, infelizmente os compromissos de trabalho me consumiam bastante, então, mas é um prazer estar de volta aqui para nós. E o Jaime Cimento, o Jaime já mais frequentemente está aqui, né, Jaime? Prazer meu, aqui é uma alegria estar aqui nessa bancada Butantã, com postos de cobras. O Jaime, um dia, neste programa, assim como eu, como todos nós, fomos paraquedistas, né? Agora somos pilotos, estamos aqui, né, pilotando também essa espaçonave. Mas dia do paraquedista, né? Tu alguma vez sonhaste em voar e ser paraquedista, te atirar lá de cima? Não, eu ando com os pés mais no chão, assim. Né? Mas gosta de avião, viajar é contigo. Eu só viajo, assim, eu viajo nas paredes do meu quarto, só ir na maionese, mas, assim, no alto... Atualmente assim, viajando muito na maionese. No alto, assim, não. Então tá, bom, alguma coisa a acrescentar sobre o dia do paraquedista, meu mestre Afonso Praça Batista, que te remete ao paraquedismo? Eu sou de Uruguaiana, todo mundo sabe, e lá em Uruguaiana era uma espécie de gincana, mas isso na década de 70, começo de 70. E eles faziam, eu acho que talvez fosse até para marcar esse dia, e se atiravam. Eu não digo centenas, mas dezenas de paraquedistas faziam circular uma cidade e caindo em pontos estratégicos de Uruguaiana, que naquele tempo era uma cidade bem menos urbanizada do que está hoje. E era um espetáculo, a gurizada toda, imagina? No Hamburgo tem, né? No Hamburgo tem, sábado, né? No Hamburgo tem. É um espetáculo, é muito bonito e tal. Infelizmente houve um acidente no ano passado. É verdade, que morreu um paraquedista e tal, mas é muito bonito, muito bacana, assim, levar as crianças, ver aquilo ali. Sinceramente, eu acho que eu sou um pouco azedo. Os paraquedistas realmente bacana na guerra. Como nós não temos guerra, embora seja uma questão meio adrenalina, assim, um pouco azedo. O Bolsonaro era paraquedista. Em todos os fatores. Uma piada velha, vocês sabem o que a paraquedas do general Figueiredo disse para ele? Ela disse assim: estou contigo e não abro. Pô, que bacana. Essa é paraquedas. Muito bem, olha aqui, vamos falar um pouquinho de futebol, porque aqui a característica do Atividade é falar no começo do programa sobre esporte. Naturalmente, o nosso esporte predominante aqui é o futebol. Temos hoje o jogo, né? O Internacional joga contra o Bahia, lá na Bahia. O meu Bahia, né? Meu Bahia joga hoje, ele já deu 4-0 no meu Grêmio. Quer dizer, dois times que estão no meu coração, Bahia e Grêmio. Mas hoje eu espero que o Bahia, né, reprise aquele show de bola que deu no Grêmio, também dá no Inter, que eu acho que é uma coisa mais justa, né, Jaime? Qual é a tua expectativa? Daqui a pouco começa o jogo. O Inter é o anjo vingador. E ele vai vingar essa vai levar 8-0. Desfeita que fizeram para o Grêmio. É muito o Inter não vai deixar assim, porque o nosso co-irmão amado não pode ficar sem uma reparação. Então o Inter vai desagravar, né? Agora aqui, vou te contar uma coisa. Desagrava. Quem vê o Inter jogar e quem vê o Bahia jogar, eu acho que o Inter não tem chance nenhuma, cara. O Bahia está jogando muita bola. E o Inter, na minha concepção, ainda não é melhor do que o Grêmio. O Grêmio tem aquele desajuste, mas o Inter, de qualquer maneira, né, o Praça Batista. Hoje em dia, quando os clubes, na década de 70, quando começaram, 71 começou o Campeonato Brasileiro, nem me lembro qual era o nome daquela oportunidade, mas tu ir no Nordeste do Brasil era naquele tempo era 2 pontos. Era 2 pontos certo que a dupla Grenal trazia, de um modo geral. Mas isso se inverteu. Aí do Campeonato Brasileiro? Não, tiveram vários nomes. Vários nomes, mas 71 começou o primeiro campeonato. A grande verdade. Na verdade, o campeonato brasileiro, da forma que ele é hoje, foi em 86, né? Não, mas eu digo assim, torneios nacionais que aconteciam naquela época. Tanto que o Internacional não é campeão brasileiro. O Internacional é tricampeão da Copa Brasil na época, que era um torneio muito semelhante com essa Copa do Brasil. Era um chaveamento, tinha 94 times e tal. Olha, o que eu posso te dizer é exatamente o seguinte:
Primeiro que o Bahia é uma SAF, houve um fortalecimento. Está virando touca do Grêmio, né? Está virando touca do Grêmio. É uma tremenda tristeza, porque o Grêmio já foi desclassificado pelo Bahia, sofreu na Copa do Brasil é verdade, 2 ou 3 anos atrás, naquele dilúvio que bem no inverno ali, que precedeu a primeira enchente aqui de Porto Alegre, em 2023. Só que o que aconteceu com o Grêmio no sábado, no domingo, foi realmente um apagão. Um apagão, eu diria que motivacional, um apagão o time não entrou em campo, né? E daí é aquela história, é muito complicado, porque eu faço uma reflexão do seguinte: existe a mínima possibilidade dos jogadores já não estarem inseridos no processo eleitoral, já não estarem imersos no processo eleitoral, né? Por responsabilidade, irresponsabilidade ou ser anunciado, por exemplo, que o Renato já está contratado para 2026, que o Renato já tem um apalavrado com o próximo presidente ou preferido, coisa parecida. Isso é muito complicado, em pleno calendário, né? Pleno calendário. Estavam falando agora, ambos os presidentes, ambos os candidatos a presidente, estão estabelecendo exatamente o seguinte, que vão trazer jogadores de nível mundial, tipo Suárez. Eu acredito sinceramente que o Suárez foi um produto muito bom para a instituição Grêmio Futebol Porto Alegrense. Mas para o futebol do Grêmio, não. Por quê? O Grêmio não ganhou nada com o Suárez. Nada com o Suárez. E depois ficou viúva de um grande jogador da Europa. Vamos trazer outro. Vamos trazer outro com uma discrepância enorme de salário para os demais e com a possibilidade da velha e famosa conspiração. Tu ganha 3, 4 vezes o que eu ganho, por que eu vou correr? Por que eu vou correr? Ou seja, eu não consigo entender a lógica disso. Porque não tem como o Grêmio vir jogando bem, inclusive, às vezes empatando e perdendo, mas jogando bem, consistentemente, e ter aquele jogo contra o Bahia. Agora, o Internacional, pelo seu histórico, hoje realmente vai passar sufoco. Hoje realmente tendencia a passar um sufoco. E eu, como gremista, estou secando, então torço pelo Bahia, vou comer um acarajé e torcer que o Bahia entregue ao Internacional o mesmo que nos entregou no domingo. Eu acho, tu tem razão, acho que a chance do Inter, que o Inter ainda é um time muito frágil, eu acho que o Inter ainda está abaixo do Grêmio, o Grêmio aqui não está se acertando, eu acho que o Batista foi muito feliz nessas questões que colocou em relação ao Grêmio pós-Luiz Soares, né? Então, realmente o Grêmio está numa situação muito complicada, embora tenha bons jogadores, tem bom plantel, mas não tem um time ainda respeitável e confiável. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos falar um pouquinho de sucos Petri. Afinal de contas, nós temos aqui o sucos Petri na nossa mesa e também de suco de laranja Petibon, elaborado a partir de frutas selecionadas, higienizadas e suco concentrado de laranja. O suco de laranja Petibon passa por um processo de pasteurização com adição de água e açúcar, e importante, sem incluir qualquer conservante na sua elaboração. É um suco levemente adoçado que não se caracteriza como alto teor em açúcar, trazendo equilíbrio para a acidez da fruta e variando de acordo com a safra. Sucos Petri. Olha aqui, está na hora de atualizar a tua rotina. O aplicativo Banrisul chegou com tudo, moderno, ágil, fácil de usar e com a tua vida financeira, claro, só num lugar. Agora ficou simples cuidar do dinheiro, sem complicação e com ele sob controle na palma da mão. Abra a conta direto pelo celular, acompanhe o saldo, faça transferências, pague as contas e muito mais. Tudo com praticidade, segurança e agilidade. O Banrisul pensou em cada detalhe para facilitar a sua vida, seja no dia a dia ou naqueles momentos mais importantes dela. O melhor está intuitivo, rápido e com um visual novo. Baixe agora e confira como ficou, porque moderno mesmo
é facilitar a vida. E o Banrisul está contigo nesta evolução. É tecnologia com propósito, feita para quem quer mais tempo, mais controle e também mais tranquilidade. Baixe o app e abra a tua conta. Banrisul, o banco que atualiza contigo. Nós precisamos botar uma outra cadeira aqui pro... Ela tá pedindo aqui. Clicou, baixou, facilitou. O app atualizou, o Banri arrasou. Clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Muito bem, vamos falar de uma empresa de engenharia que é consagrada aqui regionalmente, mas está hoje avançando e naturalmente tendo um nome nacional, que é a Allgeier, o Grupo Allgeier. E vamos falar especificamente em um novo empreendimento da Allgeier Incorporações. Eu me refiro ao Vila Portal, que é um condomínio exclusivo, fica ali na Vila da Conceição. Eu passo muito ali, eu sempre falo. E a Vila da Conceição é um lugar espetacular para morar, uma segurança, que o pessoal se conhece, todo mundo, né? Há aquele compartilhamento de informações quando acessa na região alguém que é estranho, aquelas situações de estranhamento. Então, há esse tipo de comportamento coletivo, né, na Vila Assunção. Então, esse empreendimento da Allgeier fica no coração da Zona Sul. São 18 casas apenas. Assista a mensagem da Allgeier Incorporações. Vila Portal. Um condomínio exclusivo no menor e mais charmoso bairro da cidade, a Vila Conceição. 18 casas em torno de um patrimônio histórico. Um casarão colonial que está sendo restaurado para ser o coração social da Vila Portal. Muito bem, Afonso Praça Batista. Naturalmente, nós sabemos que, por mais que programas jornalísticos, eu frequento vários programas jornalísticos, graças a Deus sou convidado para muitos. Em todos eles, Afonso, não há como fugir do tema Suprema Corte do Brasil. Quer dizer, então ainda está repercutindo, hoje ainda deu várias declarações dele, a saída do Fux. Eu gostaria de ter a tua avaliação sobre o que representa isso, o que está por trás. A gente sabe o seguinte, o jornalista, ele aprendeu o seguinte, tem uma informação, tu tens as tuas avaliações, tu tem o teu feeling em relação à notícia, o que ela representa e tal, mas sabemos que atrás de um fato, de uma informação que está na imprensa, tem outras coisas a ver. Qual é a tua avaliação do ponto de vista assim, mais interpretativo do que representa a saída do Fux da Suprema Corte e se isso representa um racha na Suprema Corte? Pelo que eu sei da informação, não era a saída da Suprema Corte, mas sim da turma em que está, sair da turma e ir para outra, né? É pelo que eu sei, e não uma aposentadoria como aconteceu com o Luiz Roberto Barroso. Ah, não, sim, eu estou confundindo com o Barroso. O Fux é a saída da primeira turma. Tu está falando sobre o Barroso? Não, sobre o Fux. É que eu confundi com o Barroso que saiu. Isso, tá isso. Aí. É tanta informação da Suprema Corte, eu confundo. O que acontece? Eu sinceramente, isso é uma decisão de foro íntimo, né? E dependendo da mudança, possivelmente vai ser anulado, porque se o presidente do Supremo decidir, por exemplo, ou que André Mendonça ou que talvez Cássio Nunes, que foram indicados pelo Bolsonaro, vá para essa, né, vá para a turma esta, que encontra-se o Fux, vai continuar a mesma coisa. Eu acredito sinceramente que houve um desconforto do Fux ante a incoerência do voto que ele deu quando examinando o caso do Bolsonaro. Porque era incoerente, primeiro, a visão dele sempre punir de vista. O Fux foi um cara que foi quem aplicou aquela cautelar inibitória, que os criminalistas eventuais podem estar vendo o programa, vão lembrar. Cautelar inominada inibitória de possível ordem de habeas corpus. Isso não existe. Isso não existe em nenhuma linha. Ele aplicou princípios do direito civil, do direito de processo civil, dentro do direito criminal para inibir a possibilidade de um habeas corpus no caso da Botkiss, ele como presidente do Supremo, né? E ele apresenta um voto para o Bolsonaro, na minha visão,
muito coerente quanto ao que foi elaborado e principalmente ante ao que nós que não temos essa paixão nem pró nem anti-Bolsonaro, é uma visão jurídica que realmente pende de muita... Principalmente na questão do caminho do crime, né? O máximo que se chegou, além da cogitação, foi a tentativa de atos preparatórios. A questão de uma tentativa que precisa ter um elemento superveniente que te impeça a execução do crime. E ele fez muito bem, aplicando corretamente princípios garantistas e tal, só que nos mesmos processos, do mesmo objeto, de pessoas que não tinham a grife do ex-presidente, da cúpula do Exército, ele condenou. Ou seja, houve um desconforto. E ao termo dele chegar e aplicar, inclusive, uma autocensura, dizer assim, me arrependo de ter aplicado essas decisões. Então, eu acho que houve ali, acho que tem um lado do temor das sanções internacionais, acho que tem, sim. Há de se ter. Pode ter um juízo de reflexão, mas não pode se afastar que o Fux é o único juiz de carreira ininterrupta. Porque, na verdade, ele é juiz, porque o Dino também foi magistrado, mas largou a magistratura pela política. Ele não, ele sempre foi juiz. Do ponto de vista institucional, não sei se isso aí corresponde à minha percepção. O Fux, respeitando os demais, mas é o único respeitável, porque ele é juiz. Entre os demais, não quer dizer que isso é usado e tal, mas de qualquer maneira, do ponto de vista institucional, É que antigamente, e o Cimenti vai poder dar a contribuição, o Supremo Tribunal Federal sempre foi um prêmio. Sempre foi um prêmio. É uma carreira... Não. O Supremo Tribunal Federal sempre foi um prêmio. Sempre foi um prêmio. Essa história de notório saber e conduta ilibada é uma conversa fiada. Eu só não quero errar o cargo, mas segundo me consta, Evandro Lise Silva, por exemplo, foi nomeado por Jango porque viajou inclusive com o Jango para a China como advogado-geral da União. E de advogado-geral da União foi para o Supremo Tribunal Federal. E foi o maior advogado do século XX. Né? Quem esquece o convite de Juscelino Kubitschek a Sobral Pinto, que recusou, sendo Sobral Pinto denista, ou seja, adversário figadal de Juscelino, mas que voltou-se contra o partido e contra Carlos Lacerda para Juscelino assumir o cargo. Ou seja, não é de hoje que uma cadeira no Supremo Tribunal Federal efetivamente é um prêmio, ou trazer alguém do seu quadro, muitas vezes um prêmio de confiança. Mas perdeu-se a compostura, é verdade, perdeu-se a cerimônia. Que oportunidade o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem de botar a cadeira do Supremo Tribunal Federal? Vou dar um exemplo, Lênin Streck, por exemplo, que é um cara que é de esquerda, demonstra ser de esquerda, não concordo com muitas opiniões dele quanto à questão do caso Bolsonaro, mas é indiscutivelmente um jurista, um doutrinador, um cara que é da academia. Botar um senador, botar o Rodrigo Pacheco, isso é uma bofetada na cara. Na verdade já está escolhido. Que é o Messias aqui. O Messias já foi escolhido, já foi anunciado, já foi comunicado ao Columbre. E o que acontece é o seguinte, na antessala, lá numa reunião, consta que o ministro Gilmar xingou o ministro Fux, disse, não, você condenou o mordomo, 12 horas para o seu voto, você condenou o mordomo, e você ele chama ele de figura lamentável, e aí o Fux, por sua vez, respondeu também. E o que ocorre? O Fux saiu da primeira turma e ele declarou publicamente, ele disse, eu estou saindo porque eu não concordo com decisões injustas que estão sendo tomadas, então eu vou sair da turma, e aí ele saiu atirando, né? Vai para outra turma, né? E agora, realmente, ele, como disse o Gilmar brincando, você condenou o mordomo,
E não condenou o dono da casa, ela não condenou o Bolsonaro, condenou o Cid. Né? Quanto ao Cid, é interessante uma coisa. O Cid é defendido pelo Dr. César Bittencourt, que é um eminente criminalista. Uma coisa interessante, um amigo que era juiz em Alvorada, ele gostava muito de absolver os criminosos, e ele era juiz em Alvorada. Diga-se, não é o único. Não, eu vejo meio como uma vida da voz. Esse juiz, ele era muito sensível às questões sociais, ele tinha uma mentalidade muito... Humanista. Uma pessoa muito sensível socialmente, tinha um entendimento de que o criminoso é um produto da sociedade, etc. E ele absolvia. Aí o Dr. César Bittencourt era promotor público em Alvorada. E aí, num belo dia, o doutor César resolveu, não sei se veio para Porto Alegre, pediu mudança, e o doutor César disse a ele, eu prefiro não dar o nome dele, que ele é um desembargador hoje na ativa, o juiz, e aí ele disse para o juiz, o senhor tem a síndrome da absolvição, eu não consigo condenar ninguém aqui em Alvorada, eu vou embora. Em Alvorada. Aí este César, que era o promotor que queria condenar os bandidos, hoje... ele está do outro lado do balcão, ele está defendendo os criminosos, ou os pretextos criminosos. Então, vocês vejam como a vida, né, dá voltas, né, e são circunstâncias. Agora, realmente, ele ser promotor em Alvorada e o juiz ter essa síndrome da absolvição é complicado, né? Aí ele foi embora, ele disse, não, eu não consigo condenar ninguém aqui, eu vou embora. A única coisa que eu acho que o Brasil tem muita sorte é que a Janja não tem formação jurídica. Seria ela escolhida. Mas óbvio. Aliás, a Janja disse... A Janja ou Lolinha, pode ter até sido pensado em fazer... e tirar a necessidade de ter... Não, olha, lá nos idos da década de 10 do século passado, teve um jornalista, que foi o único que não passou na sabatina do Senado, que efetivamente... Porque essa sabatina do Senado é outra piada, né? É outra piada, porque assim, ó, passa todo mundo, né? Então, é isso que eu falo, assim, sem levantar qualquer tipo de agressão, mas assim... Imaginar que os ministros do Supremo precisam ser consultados de quem eles preferem como colegas para engrossar as fileiras. Mas o que é isso? Terminou a cerimônia, gente. Acabou a cerimônia. E o que é pior, é o exemplo que o Poder Judiciário, pela sua cúpula, passa a todo o Poder Judiciário. Porque eu sofro arrastando meu balcão, a minha barriga no balcão, sofrendo com abusos e abusos e abusos, que a gente recorre. Eu tenho processo esperando exame de liminar desde maio! Desde maio! Com denúncia na corregedoria que não anda. Sabe? Então isso é um absurdo, cara. Eu tive um processo meu no STJ que durou 10 anos. Eu era parte. Durou 10 anos. O que acontece? O Supremo, ele com a nomeação do Messias, ele vai completar, se eu não me engano, 5 AGUs. Então, hoje, para ser ministro do Supremo, tu tem que ser advogado-geral da União. Né? Que é o caso do Gilmar, que é o caso do André, que é o caso do Messias, que é o caso do Gilmar, Messias, André, e mais o... Qual outro? São, então, todos... O Moraes também não foi da AGU? O Moraes foi ministro da Justiça. Mas... que, diga-se de passagem, não precisa ter nenhuma qualificação, nenhuma prova de título, nada. O advogado-geral da União entra na porta do presidente sem bater no gabinete e é muito próximo, né? E extremamente próximo, viaja. E a AGU tem também feito uma coisa que eu não concordo. A AGU virou também departamento jurídico pessoal do presidente. Questões pessoais. A contar por José Eduardo Cardoso. Eu acho que a AGU não deve ser advogado pessoal do presidente. Ela é advogada do país. Não da pessoa. Tenta um prefeito do interior usar um advogado, o advogado... primeiro que não pode se nomear procurador-geral do município, não pode ser nomeado, tem que ser de carreira. Né?
Mas digamos que assim, o assessor jurídico do gabinete, que não tem representatividade, não pode ter caráter postulatório, defender o prefeito em algum tipo de contenda se o Tribunal de Contas não vai apontar. Então assim, ó, sabe, Brasília é uma ilha. Brasília é uma terra diferente do Brasil. Existe Brasília e existe Brasil. E o brasileiro tem que saber disso. Ou para sofrer, ou para isolar-se no seu mundo. Por quê? Porque não tem solução, a gente não tem o que fazer. É verdade. Aqui eu vou falar um pouquinho de viagens, né? Afinal de contas, os encantos e a gastronomia das terras portuguesas, de Porto Alegre até Lisboa, veja bem, em menos de 11 horas de voo, saindo aqui do Salgado Filho. Tarifas civilizadas e aquele atendimento luso a bordo. De qualidade, claro, que só a TAP Linhas Aéreas apresenta para vocês. E uma empresa, claro que de nome consolidada, que daqui a pouco vai fazer 100 anos, vai completar o seu centenário, é nada mais nada menos do que o Grupo Zafari. Veja bem, transformando sonhos em realidade. Esse é o Grupo Zafari. Todo dia, um novo começo. Assista agora esta mensagem do Grupo Zafari. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito para um churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim. Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Salzinho aqui, ó. Salzinho, pronto. Vai sim. Zafari. Economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Vamos aproveitar e dar uma repincelada, né, no assunto que acabamos de discutir aqui antes do intervalo, que é o Praça Batista. Eu quero te ouvir a tua opinião antes de um assunto que eu sei que tu tens aí, que é a questão institucional. Eu tenho aqui no meu espaço sempre defendido o seguinte: veja bem, esse Messias, né, que não tem a mínima qualificação para ser o que ele era antes e tal, até para ser um assessor de um presidente, eu imagino que não tenha, ser agora guindado à Suprema Corte do país. Então isso mostra aquilo exatamente que eu tenho observado muito aqui, que é o seguinte: é a falência institucional que nós estamos. Ou seja, quando tu não respeita o tamanho de uma instituição e a importância que ela tem para a sociedade, indicando gente que não tem a mínima qualificação de fazer com que esta instituição se mantenha respeitável, tu acaba fazendo esse processo todo de falência institucional. É uma coisa, Afonso, eu quero ter opinião sobre isso, o Afonso é um camarada que tem essas ideias bem elevadas e bem profundas, até pela sua atividade como advogado, né? Mas, na verdade, isso aí é um problema muito sério, que nós vamos levar muito tempo para recuperar nessas instituições a respeitabilidade junto à população. E é fundamental isso, as instituições têm que ser respeitadas. Veja bem, a Suprema Corte, eu estava vendo uma entrevista, foi na Record, entrevistando sobre a Suprema Corte. Aí a maioria, sabendo que é a Suprema Corte, essa Suprema Corte é isso, é só palavrão. Quer dizer, mostra que esse episódio todo, esse processo todo recente, fez com que a Suprema Corte não se tornasse conhecida, pior, e mal vista pela população. Isto é uma maior tragédia que está acontecendo no país, na minha opinião. Respeito a tua opinião e me permita só fazer uma correção. Eu não tenho capacidade alguma de avaliar as qualidades do Messias. Conheço ele por causa de um vazamento ilegal do juiz Sérgio Moro, de um grampo ilegal a presidente da República, dizendo: Lula, tô mandando o Messias aí com a portaria para assinar. Tchau, querida. Esse é o mesmo, tá? O Messias. O Messias, né? Só que existe um princípio, que é um princípio basilar de qualquer jogador, que se chama princípio da imparcialidade. Ou seja, é muito difícil querer crer que Dias Toffoli, advogado do Lula, advogado do José Dirceu, possa ter plena imparcialidade. É muito difícil o Flávio Dino, carreira vasta pela esquerda, a bem verdade não do PT, mas ligado com o ministro Lula, tem a imparcialidade.
O advogado do Lula, bom, aí apaga-se as luzes, né? O Cristiano Zanin e agora o Messias. Ou seja, eu não consigo ver a possibilidade deles estarem munidos de um princípio que é basilar para qualquer jogador, que é a imparcialidade. E eles ainda aviltam a possibilidade do artigo 114, 115 do CPC, que é a questão do impedimento e da suspeição. Dizendo que não se dão por impedido, por exemplo, para julgar processos em que suas cônjuges ou seus filhos ou parentes de consanguinidade possam advogar. Isso é um absurdo, gente. Isso é um absurdo. Isso é de apagar as luzes. Se nós voltássemos há 20 anos atrás, disséssemos que o Brasil, nesse momento, estivesse nessa situação, ninguém acreditaria. Por quê? Porque nós estamos vivendo um superpoder, uma hipertrofia do poder judiciário, justamente politizado, em que agora o ex-ministro, ou melhor, ministro aposentado, eles não gostam de ser chamados de ex-ministro, é um ministro aposentado do STF, ou seja, deixa de ser ministro, mas não perde-se o título. Que é Luiz Roberto Barroso, diz assim, ó, o STF é uma corte política e jurídica. Mas como? Da onde? Onde é que está isso na Constituição Federal? Em que letra está isto, que o Supremo Tribunal Federal é uma corte política? Esse é o grande problema. Aí está o grande drama. Por quê? Porque o Lula perde uma grande oportunidade para reconduzir o país a uma situação simples, por um jurista, por alguém de carreira, por um Luiz Felipe Salomão, por exemplo, que é um grande ministro do STJ e foi candidato 2 ou 3 vezes para e não um político. Não, um homem experimentado. Claro. Um homem experimentado. Um homem que está na casa dos seus 60 anos, que vai ter um período curto. Não, vamos botar um sujeito de 40 lá, que é para ficar 30 anos no STF. Para submeter o país a situações que certamente vão acontecer. Mas a grande questão, eu ainda só para concluir com o Batista, é a questão toda que me parece que está por trás disso, e é a mais importante, é a forma como são escolhidos os membros da Suprema Corte. Eles têm que... Eu acho que... Eu não sei onde é que está escrito que tem uma legislação, mas o cara não pode botar qualquer... O cara que é partidário, o cara tem ficha no partido, com certeza tem. O cara é advogado de um partido político, ele não pode, por mais que queira, Batista, tu sabe que o ser humano é isso. O cara foi lá porque está sendo pago, está sendo premiado pela função que ele tinha anterior. E aí tu acha que ele vai, numa eventual necessidade dele, ir contra ações do seu chefe, ele vai fazer? Não, mesmo que seja a Suprema Corte. Com todo respeito à família, porque foi um grande jurista, uma pessoa denodada. Denodada. Quem? Paulo Borsar. Paulo Borsar. Qual foi o partido dele? Não era o partido... Ele disse que era do Partido Libertador lá atrás, mas qual era o partido dele? MDB. E ele foi nomeado por quem? Sarney. José Sarney, do MDB. Isso aconteceu. Só que Paulo Borsar tinha uma carreira, tinha um movimento, não estava ligado. Era um cara que nesse momento, nós precisamos reconduzir o país a uma... Aquela velha frase da mulher de César. Não basta ser honesto, tem que parecer honesto. E simplesmente eu tenho pena. Eu vou falar sinceramente, o Gilmar Mendes é um cara que é pai de família, é avô. O que esse homem faz com a biografia dele, porque o Supremo vai terminar uma hora. E o que fica para a história? Quantas discussões? Joaquim Barbosa, Luiz Roberto, agora o Fux, ele briga com todo mundo, não se dá com o Marco Aurélio. Cara, é pesado o negócio para a sua própria biografia, porque até o poder termina, entende? Até o poder termina. E esse é o grande problema. As pessoas ultrapassam. O Supremo Tribunal Federal tem mais ou menos 260 anos. Os primeiros 240 anos, ele condenou 5 pessoas. Uma é um caso que prescreveu. O outro era um político que renunciou. Aí não condenou mais ninguém. Aí passou uns tempos, entrou o ministro Joaquim Barbosa e veio o mensalão. Aí condenaram 15, 20 pessoas. Eu acho que todos eles já devem estar soltos. As condenações não foram muito pesadas. Aí passou o tempo, o ministro Joaquim saiu em circunstâncias
que a gente sabe quais foram, né? E aí foi andando a história, e no mensalão, né? E quantas condenações houve? Então, é um tribunal que... 134 anos. Eu achei mas pesado. ele tem 134, mas ele teve, antes desses 134, ele teve outras composições. Outra denominação, outros nomes. não é coincidência, não Ele, na costuma- verdade, Não, ele vem lá de longe. Ele vem do Dom Pedro ainda. Né? Mas só que lá ele não era o Supremo Tribunal Federal, ele era um outro nome. Mas a história dele é uma história de 260 anos, mais ou menos. Mas o que eu quero dizer, essa questão de dizer que o Supremo é uma corte política, isso aí é uma coisa que está errado. As Supremas Cortes, as cortes constitucionais, elas são cortes que devem trabalhar com o texto da Constituição e devem ser guardiãs da Constituição. Isso é o que está escrito lá no livrinho. Então, o que ocorre? Elas não podem enveredar para se tornar um poder político, né? Principalmente um poder político que passe a legislar, a comandar. Mas quem é que está errado? Não, Quem é o culpado disso? Não, isso é um conjunto de coisas Não, que vem tem um acontecendo. culpado. Tem um culpado que é uma instituição culpada. Eu já te dei essa chance. Já. Não, são pessoas também no meio. Não. né? Congresso O Nacional. Senado. É, O Senado é o culpado. Senado, Porque se não passar na sabatina, olha, o senhor não preenche e tal, não preenche, vai ter que nomear outro. Até nomear alguém que esteja no perfil e numa compostura. Porque essa é a grande questão. Aí está. Agora está sendo novamente sabatinado a questão do Gonê. Tá. Será que aquele monte de gente que assinou o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes vai sabatinar, vai acolher a sabatina do Gonê? Não, mas não tem sabatina. É informação agora, sabatina para a recondução dele. Tá sendo Mas recondução. existe sabatina para recondução? É o que eu vi agora na Veja vindo para cá. Pois é, eu não me lembro. Na verdade, se houver, se está informado, é porque se houver, de certa maneira, eles vão fazer uma avaliação do que o cara fez para ver se ele pode... Que eu não me lembro, não me lembro disso. É o que eu espero. Claro, fazer Eu uma não me avaliação, lembro vai se ser um cabe exame, sabatina É o que eu li na recondução. vindo para cá. Em recondução. Eu sou favorável à recondução, se for o caso, mas com essa condição. A questão é a seguinte, um pensador, por exemplo, do tamanho do Edgar Morin, para citar um pensador atual que tem 104 anos... Tá, inclusive é manchete da CNN de eu não me lembrava 2 horas que atrás. cabia- Sabatina de Gonê preocupa o governo. Claro. Por quê? Porque se tem esse monte de assinatura para abrir o processo de impeachment do Alexandre de Moraes, o Gonê, que todo mundo trancando sabe tudo, que está trabalhando para cumprir a situação, bom, aí, agora, te garanto que não vai ter 41 assinaturas contra o Gonê. Com Porque certeza. todo mundo tem um rabo de tomando a bandeira para puxar. Esse é o problema. O Senado, nossos freios e contrapesos, a nossa representatividade, do que se refere à qualidade do político, na sua imensa maioria, é muito difícil. É muito difícil. É complicado tu escutar e simplesmente assim, ó, não, ele não é sujo, mas ele tem um parente sujo que se ele... Pô, um pouquinho, cara. E esse cara tá na urna o ano que vem. E o povo continua votando porque o sujeito tem um bom sorriso. Agora, se tu quer, deixa eu só, eu sei que tu vai passar a palavra para gente. Se tu quer, por exemplo, eu citei esse caso aqui outro dia. Eu fiz um concurso público uma vez que a minha mulher pediu lá em 1987. Tinha um concurso do Banco do Brasil e tal. Vou fazer só por testar, porque eu não quero. Mesmo que o chame, eu não quero. Eu estava na RBS e tal, e disse, não quero. Então, o que acontece? Aí, fiz o concurso, o Afonso Praça e Jaime. Tinha 5.600 e pouco lá inscritos aqui em Porto Alegre. E tinham 48 ou 49 vagas, eu acho que eram 48 vagas. E eu passei na 76ª posição, 76. Foi uma vitória grande, mas eu estudei muito, naquele tempo estava estudando bastante mesmo. Ainda estava terminando meu curso de pós-graduação em economia, então estava com a mente bem tranquila. O que acontece? Aí eu fui saber, amigo meu que passou, para o cara entrar, para ser concursado, para ele assumir o cargo do Banco do Brasil, ele tinha que ter a ficha
totalmente limpa. Ele não podia estar envolvido com processo, coisa nenhuma. Aí eu digo, é para ser funcionário do Banco do Brasil, imagino que para qualquer empresa pública, federal, ou estadual ou municipal, você tem que ter ficha absolutamente limpa. Para ser senador, para ser deputado federal, para ser... Não pode. Esse é o problema aí. Acaba nisso, Batista. Tu falaste, quer dizer, pessoas que não têm... Então, o rabo preso, como é que ele vai ter a independência de usar para fazer a sua função como legislador, como fiscalizador de atos do governo? Então, não tem como, cara. Aí, gente. Eu vejo assim que são coisas interessantes. Quando o ministro Barroso assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal, ele usou uma palavra bem clara. Ele disse: o judiciário precisa se conter. Precisamos de contenção. Agora o ministro Fachin assumiu a presidência e disse a mesma coisa. O Supremo Judiciário tem que se conter. Então, na verdade, existe uma... O Lula, por exemplo, ele diz: eu não vou nomear um amigo para o Supremo. E aí nomeia o Messias. E nomeou o Zanin, que era a pessoa que mais frequentou. Não era amigo, era advogado dele. Não, o Zanin foi a pessoa que mais frequentou o presidente quando ele estava preso. O Zanin, até por ser advogado pessoal dele. E o Zanin, na verdade... Sim, mas o que isso tem a ver com o STF? O vínculo vem mais de trás, porque o sogro do Zanin era o advogado que trabalhou no caso da Varig. Zanin é padrinho de casamento. O sogro do Zanin foi o advogado envolvido quando o governo do PT resolveu ajudar até a terminar com a Varig. Quem era o sogro era o chefe do escritório onde trabalhava o Zanin, que era o genro. O sogro do Zanin era o advogado que cuidava de, digamos assim, de atacar a Varig ali, defender, né, o governo para passar a Varig para outra companhia aérea. E aí o Zanin... E uma coisa que eu também acho, o Zanin, na minha opinião, modesta opinião, o Zanin, o currículo dele como jurista, eu acho escasso. Eu acho que ele foi um bom advogado batalhador. Não, mas ele não tem. Não, mas ele não tem mestrado, que eu saiba, não tem doutorado, não é professor, que eu saiba, não escreveu obras. Qual foi o caso que ele conseguiu notoriedade? Ele conseguiu tirar o Lula da cadeia com aquela decisão do Supremo que se pode liberar uma pessoa que ainda não teve trânsito julgado. E depois conseguiu a decisão que era que o foro estava equivocado. Né? Mas, na verdade, a carreira do Zanin, mesmo como advogado, eu, salvo o melhor juízo, eu não me lembro assim, de grande densidade. Eu não compararia, por exemplo, se a gente comparar vou ir longe aqui, se a gente comparar o Zanin com, sei lá, com Saulo Ramos, o que sobra? Né? Se a gente comparar o Zanin com o Evandro Lins e Silva, com Aleomar Balheiro, enfim. Né? Então, eu acho que é preciso realmente que o Supremo tenha, né, uma outra forma. Nos Estados Unidos, a escolha é feita pelo presidente, mas os filtros são muito maiores. Na Alemanha, um ministro da Suprema Corte não pode atender o telefone. Né? Nos Estados Unidos, o ministro Lewandowski estava nos Estados Unidos conversando com uma ministra da Suprema Corte Americana. E ele foi perguntar uma coisa que ele não deveria ter perguntado. Ele perguntou: me diga quais são as vantagens, quais são as mordomias de ser ministro da Suprema Corte Americana. Ela disse: o senhor sabe que eu vou lhe dizer, eu tenho uma vantagem. Quando eu chego aqui para trabalhar com o meu carro particular, porque lá não tem carro oficial, eu tenho direito a uma vaga de estacionamento exclusiva para mim. Então, é uma vantagem. Essa é a mordomia de uma ministra da Suprema Corte Americana. É ter um lugar para estacionar o automóvel particular. E aí o Lewandowski, obviamente, a conversa deve ter terminado ali, né? E aí a questão mais grave, o que o Arlo está colocando aqui, diz assim, na verdade, tem muita questão de caráter e de estrutura política no Brasil. Por exemplo, pessoas de direita, elas são presas e são humilhadas. Tem desgraça na vida, destruição da reputação e da família.
Quando é a esquerda, ser preso é currículo. Eu sempre digo assim, ó, aqui no Brasil, eu sou nós somos aqui, né? Eu, na década de 70, quando comecei nas faculdades, tu fazia porque tu queria um status, tu queria ser eu queria ser jornalista, economista, acabei fazendo as faculdades. Só que tem uma coisa, tu buscava o status, tu buscava fazer a faculdade, quer dizer, tu buscava fazer currículo. Para esse pessoal da esquerda, currículo é o que menos conta. O que conta para eles é ter uma recheada folha corrida policial. Tanto é que nós temos um presidente da República que, talvez para igualar a folha corrida policial do presidente da República, olha, não sei se tu vai ter que buscar criminoso em todos os presídios do país. Não sei se vai encontrar um que tenha uma folha corrida policial maior do que o nosso presidente. Vamos falar um pouquinho de Olina. Olina, afinal de contas, é a essência de vida. É um auxiliar digestivo indicado em casos de má digestão causada por excessos alimentares. O Jaime Cimento aqui é um camarada que tem que... Olina, a rainha da nossa serpentina. Exatamente. E é produzida pelo Laboratório Vesp há mais de 100 anos. É o Laboratório Vesp, que é aqui de Canoas. A Olina é um produto aí que nos orgulha muito, né? Porque ele hoje é um orgulho nacional, quer dizer, ele é reconhecido, inclusive, em relação à sua eficiência nacionalmente. Visite a rede de Paulo Galeto, unidades aqui ó, em sequência em Porto Alegre, Gramado, Garibaldi, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Recanto Maestro, Foz do Iguaçu, São Paulo e Brasília. Também temos lá em Brasília, capital federal. O melhor da culinária típica da Serra Gaúcha você encontra, claro, no Di Paolo, comida saborosa com essência artesanal. Preparados com amor, temperos frescos e seguindo as receitas da nona. Os pratos são saborosos e uma volta às origens. Toque caseiro para recriar experiências ao redor da mesa farta. Prove a sequência de Galeto Primo Canto em Porto Alegre, no Boulevard Laçador. Ali você encontra, claro, a opção Express também. Que maravilha, olha lá, um galetinho. Crocante por fora, tenro por dentro. Suculento por dentro, é verdade. Que maravilha. E também, com todo respeito, a gente até elogiando, deveria dizer que barriga de padre é cemitério de Galeto. É ou não é? Isso é coisa lá da tua paróquia. É. Di Paolo, tá certo? O bom gosto do nosso corpo eclesiástico. Muito bem, Di Paolo, realmente Di Paolo é fantástico mesmo. Vamos falar de uma outra empresa, uma organização que começou lá pequenininha, eu acompanhei muito o desenvolvimento do Sicredi. E na Sicredi Origens, por exemplo, investir é mais do que aplicar. É crescer com segurança, propósito e orientação personalizada. Aqui você encontra opções de renda fixa, previdência, fundos e renda variável, com atendimento próximo e especializado. Invista com quem entende seus objetivos e caminha junto com você em cada conquista que você tem. A vida, claro, é feita de fases. Seus investimentos também. Na Sicredi Origens, você sempre tem com quem contar. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio de produtos com diversas oportunidades para cada momento. É ter a segurança que precisa para ver seus investimentos evoluírem com você. É ter sempre um especialista próximo que entende cada um dos seus objetivos. Investir com Sicredi ao longo da vida é ter com quem contar. Muito bem, voltamos aqui com a nossa atividade desta quarta-feira, 22 de outubro. E aí, Afonso Praça Batista? Nada melhor do que um dia depois do outro, ou alguns anos depois dos outros, e ver os fenômenos políticos acontecerem, né? E um fenômeno político fantástico dessa semana é ver Ciro Ferreira Gomes voltar ao ninho tucano. Isso é um espetáculo! Ciro Gomes, sem dúvida nenhuma, depois do Lula, foi o político de expressão do Brasil que mais falou mal do tucanato. Ciro Gomes falava mal. Eu acho que ele só não falou mal do Covas, porque eu acho que ele não tinha muito argumento. Agora, de resto, Fernando Henrique era um horror, trapaceiro, porque ele sempre foi muito aliado do Tasso Gereissati, e o Tasso era cotado para ser candidato. E ele foi ministro do Fernando Henrique. Acho que ele não chegou a ser ministro. Ele foi ministro do
do Itamar da economia. Daí depois ele passou, e se não me falha a memória, ele saiu. Ele saiu, e daí o Rubens Recupero entrou. Ele trocou de partido já umas 10 vezes. Umas 10 vezes. Então, assim, ó, mais ou menos. Ele já foi do PDS, e daí ele disse que ele era do PDS, mas ele sempre foi de esquerda, que na época o PDS era o pai dele estava no PDS, MDB, PSDB, PDT, PPS. O Ciro simplesmente, ele tem um probleminha no partido, ele empurra. Agora, voltar para o PSDB é realmente a maior... É uma coisa que não cabe na minha cabeça, a incompreensão de que como que uma pessoa pode ter a cara de pau de briga. É mais ou menos equivalente à cara de pau do Alckmin, que disse que o Lula voltaria à cena do crime e hoje está dizendo viva Lula! É um horror. É um horror. É a falta de cara de pau. E o pior não é isso. O pior é que tem penetração eleitoral. O povo vai lá e vota. Como é que uma pessoa pode mudar de opinião dessa maneira? Eu sempre digo o seguinte, o problema do Brasil é menos institucional e mais de caráter dos políticos. Olha que eu preciso fazer o nosso último intervalo, que estamos chegando daqui a pouco ao final do programa, lembrando, Jaime, do Vinhos do Mundo, né? Na verdade, na Vinhos do Mundo, acreditamos que vinho é experiência, é memória, é celebração. E há 29 anos compartilhamos isso com você. Uma trajetória feita de confiança, amizade e taças cheias de significado. Conheça nossas lojas e viva o melhor dos mundos. O melhor dos mundos e dos mundos dos vinhos. Fica ali na Alameda Alípio César 203, na Cristóvão Colombo também 1493, e lá onde eu frequento, na Avenida Getúlio Vargas 1135. Se beber, não dirija. A Prefeitura de Porto Alegre, claro, tem uma série. Eu conversei essa semana com o prefeito Sebastião Melo e eu disse, aí, prefeito, como é que é aqueles tempos que a gente se encontrava, o senhor tranquilo na rua, passeando e tal, né? Ele disse, hoje tem pouco tempo para isso. Ele disse, como é que está? Os desafios são muito grandes, a gente não sabia. Nunca se sabe o que está por baixo do tapete, das coisas e tal, mas estamos levando. O problema da Prefeitura tem pouco recurso, tem muitas obras, enfim, mas de qualquer maneira, a Prefeitura faz o que pode aí para que nós tenhamos uma cidade bem melhor. E a Prefeitura de Porto Alegre está fazendo mais pela sua cidade. Esta é a mensagem da Prefeitura de Porto Alegre. Fazendo mais pela cidade, mais por você. Assista agora a esta mensagem da Prefeitura de Porto Alegre. Para a Rafaele, que precisava de um lugar para deixar o filho, a Prefeitura criou novas vagas em creches. Para o Carlos, que precisava rodar com mais segurança, a Prefeitura asfaltou 40 quilômetros pela cidade. Para a Júlia, que precisava de um exame de mamografia, a Prefeitura zerou as filas. É a Prefeitura de Porto Alegre fazendo mais pela cidade, mas principalmente fazendo mais por você. Muito bem, voltamos com a atividade desta quarta-feira, né? Dia 22 de outubro, dia do paraquedista. Mas também temos aqui a informação sobre livros. Eu acho... O livro é uma coisa que, né, o Braço Batista, que as pessoas sempre devem ler. O meu pai, quando eu tinha 12 anos, meu pai me levou no quartel para mim ver se eu assumia a carreira militar, que os 6 filhos dele nenhum queria. E como eu disse que não, ele disse, então faz o seguinte, na tua vida, lê o que tu puder ler, lê tudo. Aí ele começou a me comprar livros, tá? Eu li bastante. Quais os livros de hoje, gente? Rapidamente, nós temos aqui o Andrea Camilleri, A Forma d'Água. Esse é um dos maiores romancistas de policiais italianos, editora da LPM. Belíssimo livro, é o primeiro grande sucesso desse escritor fantástico, que fala da Sicília, que fala de crime, de romance policial com muito humor, com muita cultura. O segundo livro é A Hora de Partir, a Grande Imigração Toscana, do professor Antônio de Ruggiero, que trata dos 80 mil toscanos que vieram para o Brasil. É um livro interessante porque esse assunto não havia sido tratado na literatura de imigração italiana. 80 mil toscanos em todo o Brasil. Eles vieram principalmente para as grandes cidades, né? Editora da Universidade de Caxias, né? Esse professor é italiano, casou com uma brasileira, mora aqui. É um livro que já nasce clássico sobre o assunto. E o último livro, editora crítica, né? Editora Planeta, é Alan Paco de Richard, O Dia D de Churchill,
a história dos bastidores, dos episódios mais importantes da Segunda Guerra, né? E que envolveu Churchill, o presidente dos Estados Unidos, uma grande operação, né? A maior operação de guerra já feita, né? Que, então, a Editora Planeta, então é isso. 3 dicas rápidas e que devem depois figurar no Jornal do Comércio. E nessa guerra aí que o Churchill eliminou os nazistas, que estavam tentando invadir Londres, ele no final dizia assim, ó, nunca tantos deveram tanto para tão poucos. Tanto pequeno era o exército britânico que acabou derrotando os nazistas. Afonso, obrigado pela tua presença. Uma boa noite. Obrigado. A honra está aqui com a plateia Butantan, só craques. Muito bem, ok, ó. Muito obrigado, uma boa noite a todos vocês. Amanhã um novo encontro aqui no Atividade. Boa noite e até lá. Boa noite.